Quero lamentar a ausência do companheiro mexicano Maurício Mejía, porque eu tinha muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, eu que o acompanho apenas por ler e ver algumas coisas que ele já produziu na televisão, porque seria muito interessante a gente contrapor situações que são, em última análise, quase idênticas, sobre o que acontece no esporte do México e o que acontece no esporte no Brasil. E eu diria que não é muito diferente do que acontece no esporte na Argentina, ou no Paraguai, ou no Uruguai, ou na Bolívia, porque, de alguma maneira, todos compõem um mesmo universo, de um jeito equivocado de olhar para o esporte. Mas, objetivamente, a bola da vez é o Brasil. É aqui que vão se dar os dois maiores eventos, não apenas os dois maiores eventos esportivos do planeta, mas os dois maiores eventos do planeta. O Brasil vai receber no que vem em 16 os dois maiores eventos feitos pelo ser humano para que o mundo pare e veja. Vai fazer isso fruto de dois esforços que são distintos. Quando me perguntam, o Brasil pode receber uma Copa do Mundo? Ou o Brasil deve receber uma Copa do Mundo de futebol? A minha resposta é simplória. Evidentemente que o Brasil pode. Se a África do Sul fez uma Copa do Mundo, por que o Brasil não poderá fazer? Se o Brasil já fez uma em 1950, por que não pode fazer uma agora? Evidentemente que pode. É o país 5 vezes campeão do mundo. Dizem que nós somos o país do futebol, o que é dessas mentiras que de tanto serem repetidas viram verdade. Se der tempo, vou querer abordar um pouco isso, mas basta ficar com uma ideia. Qualquer pesquisa de opinião pública que se faça sobre tamanho de torcidas, o primeiro contingente no Brasil é de gente que diz que não se interessa por futebol. Coisa sempre de 23%, 24%, 25%, 26%. O segundo contingente é de torcedores do Flamengo. Depois vem a torcida do Corinthians, do São Paulo, Vasco e Palmeiras rivalizam, mas o primeiro contingente é de pessoas que dizem não se interessar por futebol. A gente confunde muito essa coisa da paixão do brasileiro pelo futebol, não só porque a gente tem incorporado no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, né, metáforas futebolísticas, e nesse particular o ex-presidente Lula, né, foi absolutamente um propagandista dessa coisa, e por causa das Copas do Mundo. Porque o Brasil de fato para momentos de congressamento familiar ou da vizinhança, em dias que o Brasil joga. Mas é importante notar que a maioria das pessoas que fazem esse congressamento sequer sabem entender a lei do impedimento. E não é aqui uma crítica machista, envolve homens e mulheres. São pessoas que, se o Brasil perde, vão trabalhar no dia seguinte com a maior naturalidade. Não ficam como nós que somos rigorosamente apaixonados de futebol, meses remoendo aquela dor de uma derrota, seja da seleção brasileira, seja do time de coração. Se você fizer essa mesma pesquisa na Argentina, o primeiro contingente é torcedor do Boca Juniors, o segundo é torcedor do River Plate, o terceiro é de pessoas que dizem não se interessar no futebol. Se você fizer essa pesquisa na Inglaterra, tem 5 clubes na frente do sexto item, que é de gente que diz que não se interessa no futebol. Então, não somos tanto o país do futebol como se diz, mas somos provavelmente o país mais talentoso para jogar futebol, até que se prove o contrário. O que o Brasil não pode é fazer a Copa do Mundo da Ásia no Brasil. O que o Brasil não pode é fazer a Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. E, infelizmente, nós estamos partimos, estamos finalizando um processo em que estamos construindo arenas desbragadamente e não estamos pensando rigorosamente em legado para as 12 cidades que vão receber a Copa do Mundo. Aliás, 12 cidades que já significam um exagero em matéria de sedes de uma Copa do Mundo.
Se a pergunta é se faz sentido o Brasil receber uma Olimpíada, a resposta é não. Não faz nenhum sentido, infelizmente. Quero dizer, deixar claro para vocês, embora eu saiba que tem um pouco a fama do cara chato, do cara que fica procurando as feridas, que só, enfim, aponta os problemas, que embora eu acho que esse seja o papel do jornalista, o Miguel Fernandes dizia isso, jornalismo e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Né? E dizia mais, né? Que quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro dos oprimidos. E eu sou plenamente, tento seguir fielmente essas duas máximas. O esporte é fator de saúde pública, ou pelo menos deveria ser tratado assim. O Brasil faz tábula rasa até hoje de um dado da Organização Mundial da Saúde que revela que cada dólar que você investe em democratização ao acesso à prática esportiva, você poupa 3 em saúde pública. O Ministério da Saúde no Brasil é o Ministério da Doença ainda. Correr atrás de fazer hospital, de distribuir os médicos de maneira correta pelo território brasileiro, de ter leitos hospitalares para cuidar da dengue, que nós ainda não erradicamos. O Ministério da Saúde devia ser o do esporte, como fator de prevenção. Mas nós pensamos em fazer uma Olimpíada. Estabelecemos metas absolutamente inatingíveis, de medalhas, como se fizesse sentido. Hoje no Brasil, a gente está preocupado em ganhar medalha na Olimpíada. Não faz o menor sentido. Por mais que seja inegável que o surgimento de heróis olímpicos, de atletas paradigmáticos, incentivem a prática esportiva no mais na sociedade. Mas lembremos, não precisa ir longe. O Brasil tem produzido de tempos em tempos verdadeiros fenômenos por geração espontânea. Né? Para pegar alguém aqui, né, da ilha, o que se fez com a figura do Sr. Gustavo Kirchner, tricampeão em Roland Garros, durante quase um ano número 1 do mundo, fruto dele mesmo, do pai dele, da mãe dele, do técnico dele. Que legado ficou da experiência do Guga? Quantos tenistas surgiram na esteira do Guga? Compare com a Argentina. Por que a Argentina tem mais tenistas do que o Brasil? Por que o basquete da Argentina é melhor do que o Brasil? Eu não estou aqui estimulando rivalidades burras. Eu estou apenas, não estou também fazendo aqui um elogio da política esportiva argentina. Eu estou dizendo apenas que nós somos um fiasco em matéria de esporte. Nós sequer somos o país do futebol e somos um país monoesportivo. Rigorosamente damos bola para futebol. Muito bem. Aí a gente vai fazer uma Copa do Mundo de futebol, no país dito futebol. Estamos construindo o estádio em Cuiabá, onde sequer futebol de primeira ou segunda ou terceira divisões há. Estamos fazendo uma arena em Manaus, onde também não tem futebol de primeira nem de segunda divisão. Estamos fazendo uma arena em Natal. Tem de segunda, de primeira não tem. Estamos fazendo uma arena em Brasília para 70 mil pessoas. Para mais de R$1 bilhão, para ver Gama e Sobradinho, Brasiliense e Seul. Ah não, são arenas multiuso. A Ivete Sangalo não vai lá. Que tirar a Madonna. Nós estamos reproduzindo, sem tirar nem pôr, o crime que se cometeu na África do Sul, onde foram construídas arenas, por exemplo, como na cidade do Cabo, belíssima, talvez o estádio de futebol mais bonito que eu já vi na minha vida, e que hoje é discutida a implosão dele porque a prefeitura não aguenta mantê-lo.
Isto numa cidade eminentemente turística, das mais lindas cidades do planeta Terra, a cidade do Cabo. Para tanto foram desalojadas 4.000 famílias e postas numa cidade de lata, que eu fui ver na cidade do Cabo. Em containers, verdadeiros containers. Numa cidade que faz 40 graus no verão e faz 2, 3 no inverno. Era temporário, estão lá até hoje. No Brasil nós estamos fazendo coisas parecidas. Nós estamos desalojando gente no Rio, nós estamos desalojando gente em Itaquera, nós estamos em São Paulo, nós estamos desalojando mano militar e marcando casa, passando a máquina no dia seguinte, sob um absoluto silêncio da grande imprensa brasileira. São pouquíssimos os que tratam disso. Tudo em nome do progresso, dos legados da especulação imobiliária, e não dos legados para as populações das cidades. Eu quero lembrar que quando o Brasil ganhou o direito de fazer os Jogos Pan-Americanos, o primeiro orçamento de gasto público para os Jogos Pan-Americanos era de 400 milhões de reais. Dinheiro público. Foram gastos 4 bilhões de reais. 10 vezes mais. Foram prometidos 3 legados para a cidade do Rio: despoluição da Baía da Guanabara, despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e o metrô do Galeão até a Vila Olímpica. Foram gastos 10 vezes mais de dinheiro público do que o previsto e o planejado. Não foi entregue nenhum desses legados. O Tribunal de Contas da União fez um relatório demolidor sobre os gastos finais, apontando sobrefaturamento, falta de licitação, coisas feitas em regime de urgência que não deveriam ter sido feitas dessa maneira. Resultado: legados para a cidade do Rio de Janeiro, equipamentos esportivos. Vamos a eles. Eu sei que pode parecer uma caricatura, mas eu não estou dando opinião. Eu estou constatando. O maior legado dos Jogos Pan-Americanos para a cidade do Rio de Janeiro: o Engenhão. Está interditado sob pena de cair a cobertura. Custou 6 vezes mais do que estava previsto, tem 7 anos de uso e está interditado. Não há lugar para se jogar futebol na cidade do Rio de Janeiro. A decisão do Campeonato Carioca vai ser em Volta Redonda. Um azar. Um azar. Conjunto Aquático Maria Lenk. Quando foi construído, alguns chatos, como este que vos fala, disse: olha, é suntuoso demais para os Jogos Pan-Americanos. Tem alguém levando aí. Fracassomania, mal brasileiro. Estamos construindo um conjunto aquático que, se o Brasil vier ganhar o direito de fazer as Olimpíadas no Rio 16, já estará pronto para a Olimpíada. O Brasil ganhou de volta. Primeira medida do COI: Maria Lenk não serve para natação. A capacidade está aquém do exigido. Maria Lenk vai ser usado para o polo aquático. Vão construir outro parque aquático para natação. Velódromo, belíssimo, fora dos requisitos do COI. Demole e constrói outro. Maracanã tinha sido reformado por PAN. Foi reformado para a Copa. Vai ser entregue com atraso. O COI já disse que vai precisar de uma nova reforma para as Olimpíadas. Será que tem alguém ganhando com isso? Essa é a pergunta. Quais são os legados do PAN para a cidade do Rio? Nenhum. Quais serão para os Jogos Olímpicos? O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Sr. Carlos Musman, e atenção,
pela primeira, eu de novo vou insistir, eu não estou ainda dando a minha opinião. Pela primeira vez, na mais que centenária história dos Jogos Olímpicos, é presidente do Comitê Organizador da Olimpíada ou presidente do Comitê Olímpico Nacional. Nunca antes neste país, em lugar nenhum do mundo, isso havia acontecido. Recentemente houve uma Olimpíada em Londres, era presidente do comitê, um atleta de grande respeitabilidade na Grã-Bretanha, chamado Sebastião Coe. Aqui no Brasil, o Sr. Carlos Dias. Reproduzindo o que se dá na Copa do Mundo. É o presidente da CBF, o mesmo homem que é o presidente do Comitê Organizador Local. Vocês vão se lembrar que na França foi Michel Platini, que era o maior jogador de futebol da França até então. Era o presidente do Comitê da Copa, não era o presidente da Federação Francesa. Na Alemanha era o Franz Beckenbauer, o maior jogador de futebol alemão, da história do futebol alemão. Também não era o presidente da Federação Alemã de Futebol, era apenas o presidente da Federação. Como aqui no Brasil nós não temos nenhum grande nome do futebol internacional, né? Eu andei pensando em propor o Romarinho, mas as pessoas parecem... Era o Ricardo Teixeira, teve que fugir para Boca Raton, agora é o Marinho. É o Marinho, gente. É o Marinho, que é um espelho do futebol e do esporte brasileiros. É o Marinho, filhote da ditadura militar. É o Marinho que fez discurso incentivando o que aconteceu 15 dias depois do discurso feito por ele, a prisão e a tortura e a morte do jornalista Vladimir Herzog em São Paulo, nos porões do Levante. É o Marinho que, um ano depois da morte de Vladimir Herzog, fez um elogio público num discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo do torturador Sérgio Guarães Fleury. Para a garotada aqui presente, Sérgio Guarães Fleury está para a ditadura de 64, como Vilito Miller esteve para a ditadura do Estado Novo. O símbolo da tortura. Não era o único, mas era o símbolo. 15 dias atrás, o ex-marido da presidenta Dilma Rousseff, Carlos Araújo, ex-deputado pelo PDT gaúcho, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, contou que foi torturado em São Paulo pela equipe de Sérgio Guarães Fleury. Nós estamos na iminência de ver a abertura da Copa do Mundo no Brasil, para o mundo inteiro assistir pela TV. A presidenta Dilma Rousseff, ao lado do homem que fez o elogio de quem torturou o pai da filha dela, o avô da neta dela. Esse é o esporte brasileiro. Carcomido, podre, podre, podre de cima a baixo, que produz atletas que não têm coragem de se impor, de se colocar, tanto que a gente conta nos dedos, e até hoje a gente fala do Afonsinho, a gente fala do Tostão, do Sócrates, do Vladimir, do Casagrande, do Paulo César Caju, e quem mais? Agora do Paulo André, esse menino zagueiro do Corinthians. Quem mais? A seleção brasileira vai fazer um jogo demagógico em Santa Cruz da Serra, como foi fazer no sábado. O técnico do Santos reclama da inoportunidade do jogo. O Neymar e o Ovidio diz que tem muito orgulho de jogar na seleção brasileira. Ponto. Não tem coragem de dizer, tem muito orgulho de jogar na seleção brasileira, mas é inoportuno. Não tem coragem de fazer isso. Óbvio que não aconteceria nada com ele se fizesse isso. Mas é uma estrutura tão apodrecida que nós fazemos uma geração de atletas, uma atrás da outra, de yes men. Sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, e baixa a cabeça. E se preocupa com o próprio público. Aqueles que acabam ganhando muito dinheiro com isso. Mas nenhum deles ganha tanto dinheiro quanto a superestrutura que infelicita o nosso esporte. E a gente não vê o fim disso, que é o que mais me angustia.
aí conto para vocês um episódio. Eu fui uma das pessoas que batalharam pelo Estatuto do Torcedor. Aqui para vocês eu posso contar. Espero que não saia daqui. O Estatuto do Torcedor é um documento, é um texto a favor da luz elétrica e da água encanada. Ele é de uma obviedade ultrajante. Ele tem artigos que dizem o seguinte: o torcedor tem o direito de sentar-se na cadeira cujo número consta do seu ingresso. Então, não estou calculando, é lá que tem, está escrito. Tá? Tudo que está no Estatuto do Torcedor, tudo, está contemplado no Estatuto de Defesa do Consumidor. Mas o desrespeito era de tal ordem que foi necessário escrever que o torcedor tinha esses direitos. Um torcedor de futebol. Vamos fazer uma coisa sobre o torcedor de futebol. Assim foi feito. Era tão óbvio, tão a favor da luz elétrica e da água encanada, que foi o único texto legal, em 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, aprovado por unanimidade, por acordo de liderança. Tá? O presidente Lula teve a generosidade de fazer do Estatuto do Torcedor a sua primeira lei. A primeira lei assinada pelo Lula, Palácio do Planalto, em abril de 2002, foi o Estatuto do Torcedor. O chefe de gabinete dele, então, o secretário, o ministro Gilberto Carvalho, me telefonou me perguntando se eu ia para a assinatura da lei. Eu disse para ele que eu não ia, porque eu não sou de festa e tal. Estava feliz com a lei, mas não ia. Ele falou: o presidente gostaria que você viesse. Eu tenho uma longa relação com o Lula desde as greves do ABC de 79, porque eu era diretor do Sindicato de Jornalistas, e meio assim, sem que a gente desse muita importância para o que fosse acontecer lá, achando que não ia acontecer muita coisa, eu fui designado para ser o diretor do sindicato a acompanhar as greves do ABC. E as greves do ABC foram o que foram. E ali estabeleceu-se uma camaradagem. Quando o Lula ganhou a eleição, ele me chamou, me pediu para reunir um grupo de pessoas, que a gente reuniu, para fazer uma proposta de política esportiva no Brasil. Eu nunca fui do PT. Eu disse a ele que eu achava que ele estava criando um problema para ele mesmo, que haveria de existir diversos projetos de política esportiva no Brasil no PT. Talvez conflitantes, mas que certamente existiria um no PT do Rio Grande do Sul, outro de Santa Catarina, outro de São Paulo, outro de Minas. Era bom fazer um congresso dos esportistas do PT que ia sair um bloco. Eu falei: não, mandei ver, não tem nenhum. Bom, a gente reuniu 15 pessoas do mundo do esporte, em 25 dias fizemos um projeto para ele. Esse projeto não tinha uma linha sobre esporte de alto rendimento. Esse projeto era todinho voltado para a inclusão social por intermédio do esporte. Todinho. Repetia a Constituição Federal. O esporte, o direito ao esporte é um direito do cidadão e um dever do Estado prover. Assim foi feito, foi entregue a ele aquilo que ele tinha pedido de maneira absolutamente informal. Ele fez questão de transformar numa solenidade às vésperas de tomar posse, e fomos lá fazer a entrega. Sócrates, Bebeto de Freitas, Portela, Ana Moser, Paula, o presidente do sindicato dos professores de educação física em São Paulo, enfim, vamos lá entregar para ele. Acho que o Lino Castellani, vamos entregar para ele o projeto. Não, acho que o Lino não estava. O projeto de esportes para ele. Esse projeto foi engavetado. Não se fez nada com isso. Mas eu fui à solenidade do Estatuto do Torcedor. Quando cheguei, para meu constrangimento, o cara do cerimonial do Palácio me pegou, me botou na primeira fila. Tinha todos os nomes dos ministros que iam aparecer, e lá, jornalista, tudo que foi.
Eu falei, não, você está lá no fundo, desde a escola que eu gosto de sentar no fundão, te ver mais. Não, o senhor tem que seguir o cerimonial. Não tinha um cartola importante no auditório do Palácio. Porque a cartolagem tinha feito o que podia e o que não podia para que aquilo não fosse aprovado. Inclusive se propôs uma greve no Clube dos 13, que se fazia uma greve na CBF, parar o campeonato, greve não, no lockout, parar o campeonato brasileiro, porque dizia que era impossível numerar os estados do Brasil. Não fazia sentido exigir uma ambulância em cada gramado em dia de jogo. Que o futebol brasileiro não tinha como arcar com esses custos. O presidente Lula começou o discurso dele, eu vou ser literal, após os cumprimentos de praxe, disse o seguinte: nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil torcedor é tratado feito gado. A plateia veio abaixo. Eu não sabia onde enfiar a gravata. Fez lá o discurso dele todo e terminou o discurso dizendo: a presença do jornalista aqui é uma homenagem que o governo brasileiro faz a todos os jornalistas que esses anos foram processados, tiveram credenciais negadas, porque eu tive a minha credencial para a Copa de 98 na França, gloriosamente negada por ingerência do presidente da CBF. Me transformaram numa personalidade mundial, o que era uma questão paroquial aqui, virou uma questão internacional. Até o Chico Buarque se manifestou dizendo que eu ia no lugar dele, a Federação Internacional de Jornalistas. Infelizmente durou apenas 4 dias, porque a FIFA recuou e mandou uma carta para o jornal dizendo que eu poderia ir pegar a minha credencial. É a única história de credenciamento coberto pela imprensa ao chegar na França, que ia haver eleição na FIFA e era candidato de oposição ao Joseph Blatter, que ganhou, o sueco Johansson. E então as TVs da Escandinávia foram cobrir, porque interessava mostrar, né, a coisa autoritária da FIFA, foram cobrir o jornalista brasileiro que estava impedido de vir à Copa do Mundo, para vocês verem o ridículo. Então, e disse o Lula, jornalistas que foram processados ou tiveram suas credenciais negadas por esta cartolagem malsã que nos infelicita há tantos anos. Gente, eu já tinha 52 anos de idade, estava em vias de ser avô pela primeira vez, não tinha mais o direito da ingenuidade. Eu entrei no táxi para tomar um avião no aeroporto de Brasília, eu esmurrava o ar e dizia assim: ferraram-se. Não era bem ferraram-se que eu dizia, mas em homenagem a... Agora pegaram, eu tive um professor de sociologia lá na USP chamado Gabriel Cohn, que dizia que não respeitava sociólogo no Brasil que não tivesse, a expressão é dele, os fundidos das calças puídos pelas arquibancadas. E o Lula tinha. O Lula tem. Diferentemente do Fernando Henrique, que nunca teve. Nunca teve. O Fernando Henrique achava que birubiru era uma jogada, que nem bicicleta. Você conversava com o Fernando Henrique sobre as questões do esporte, você percebia que ele sociologicamente entendia a questão, mas que não ia mover uma palha por isso. E a sensação que eu tinha é que quando saía da sala, o próximo que entrasse ele diria: esse cara tá maluco, ele acha que a Rússia quebrada, o FMI batendo na nossa mão, eu vou cuidar do Nussmann, da CBF, tá louco, nunca deu a menor pelota. O Lula não. O Lula sabia exatamente com quem estava lidando. E agora essa gente está... Vamos lá. Agora, fazer rupturas no esporte brasileiro não só não põe em risco o governo algum, como mais, do ponto de vista da oportunidade, ou se vocês quiserem, do oportunismo eleitoral, o povo adoraria ver essa gente toda sendo posta para fora. E sendo posta para fora com direito de defesa, mostrando o quanto roubaram, o quanto sonegaram imposto de renda, o quanto invadiram de renda, né? Todo mundo sabe. 6 meses depois deste ato, o presidente Lula
estava de braço dado com o Ricardo Teixeira naquele jogo do Haiti, que foi belíssimo, mas que custou uma amizade eterna entre Lula e Ricardo Teixeira. E vamos deixar claro uma coisa: o Brasil só vai fazer uma Olimpíada porque a única pessoa que não falava outra língua, o único monoglota que foi para a reunião final dos Jogos Olímpicos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fez um discurso em português que comoveu todo mundo, em que ele terminou dizendo: está aqui o Obama, os Estados Unidos, a Espanha, países muito... Deixe o Brasil mostrar que ele é capaz, deixe o primeiro país abaixo da linha do Equador fazer uma Olimpíada, para vocês verem. E ganhou, no gogó, no mitinho, né? na coisa da prática palanqueira dele. E ele se encantou, se deixou seduzir por alguém que põe o Ronaldo no gabinete dele. Eu conto sempre essa história, que é uma inferência minha, e aí eu estou criando uma história. Vocês sabem que não há uma área de atividade humana tão propícia à lavagem de dinheiro como é o esporte, em função da intangibilidade de certos valores, da subjetividade de certas quantias. Quanto vale o Messi? 100 milhões de euros. Como 100 milhões de euros? Outro dia, o time alemão comprou um zagueiro por 70 milhões de euros. O Messi vale muito mais. Sim, vale 200 milhões de euros. Se o Messi vale 200 milhões de euros, quanto valeria o Pelé no jogar? 350 milhões de euros. Quanto vale manter uma Ferrari correndo um ano? 10 milhões de euros. Como 10 milhões de euros? Às vezes, numa sexta-feira, quebra 2 carros, tem que ter outro no treino. 50 milhões de euros. Não, 150. Ninguém faz muita ideia. Os valores dependem muito do maluco que queira fazer a contratação, ou que queira fazer o conchavo, ou que queira tratar do por fora. Então, isso é uma parte do mundo do esporte. Desse mundo do esporte inserido nesse sistema capitalista globalizado em que nós vivemos. O outro aspecto preponderante do mundo do esporte, e que é fartamente responsável pelo fato dele não mudar, é o poder de sedução que o esporte tem. Então, essa é a caricatura que eu faço. O presidente, não é a situação da presidenta Dilma Rousseff, que é diferente, mas com o Lula. O Lula chamava o Gilberto Carvalho na quinta-feira de noite e perguntava para ele: ô Gilberto, como é que é a minha agenda amanhã? 8h30 eu sou tomar café da manhã com o ministro da Saúde. Isso, tem problema. Às 10 veio o embaixador da Bélgica apresentar a credencial. Que coisa chata. Vem o tradutor, vem para teste. 12h30 o senhor almoça com a primeira-dama. Não tinha nada melhor para fazer. Às 2h30 vem aí o Lacide Moraes. Você vai pedir incentivo para a soja. Às 5 vem o presidente do Banco do Brasil. Vai querer discutir taxa de juros. Não aguento mais essa história. Tem que chutar o presidente do Banco Central. Às 6 vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldo. Traz os netos, as netas, a mulher, as camisas autografadas. Enfim, manda vir um pouco de cerveja. É isso. Era assim. É o cara que traz o Ronaldo, é o cara que traz o Guga, que traz o César Cielo, é a foto que os jornais reproduzem no dia seguinte. Não vai ter foto com o Lacide Moraes, não vai ter foto com o embaixador da Bélgica, não vai ter foto com o ministro, mas vai ter foto com o ídolo esportivo. E vai render simpatia. E o Neto vai achar você do cacete. Eu vou falar com o presidente do Banco Central, o Neto não está nem fazendo nada, mas com o Ronaldo ele acha que o avô é realmente uma figura importante. De brincadeira em brincadeira, isto faz com que esse mesmo presidente da República, e aí é que a minha angústia pelo menos, esse mesmo presidente da República, com as taxas de popularidade que tem, com o trabalho indiscutivelmente social que realizou no Brasil, de inclusão, se curva
e é capaz de, esse mesmo homem que falou em 2002 da cartolagem malsã, inventar uma timimania para dar para quem fez a dívida com o Estado recursos para pagar essa dívida sem exigir uma contrapartida sequer de mudança de modelo de gestão. E quando se deu a timimania, alguns chatos escreveram: daqui a 3, 4 anos vamos ter a timimania 2. Estamos aprontando a timimania 2. E estamos aprontando agora o perdão das dívidas. Com uma contrapartida, os clubes serão obrigados a prestar serviços sociais. E não prestarão. Como não pagaram as dívidas e não pagarão. O CT do São Paulo e o CT do Palmeiras, em áreas públicas em São Paulo, da Prefeitura, ao fazer o contrato da concessão desses terrenos, se comprometeram a abrir suas portas para a garotada da região, 3 vezes por semana, para praticar esporte. Nenhum daqueles garotos jamais pisou num dos gramados do Palmeiras ou do São Paulo. No máximo, eles entram para ver treino, e sob vigilância rigorosa. Aí vem o ministro, que é o nosso ministro Aldo Ferreira, do Partido Comunista do Brasil, da entrevista na televisão, com agasalho da Nike. Tá bom, o Fidel Castro também estava de Adidas, o Chaves. Não, mas peraí, tem um mínimo de decoro. Não pode ir para a televisão. O ministro de Estado, ele que foi o presidente da CPI da CBF Nike, brilhante presidente da CPI da CBF Nike 14 anos atrás. Então eu fico olhando e digo, mas o que o esporte faz na cabeça dessas pessoas? Que elas perdem completamente o senso crítico. E aí ele vai e diz na televisão que o Brasil vai ficar entre os 10 primeiros das Olimpíadas de 2016. Ele não percebe, não é que não vá ficar apenas, que seria o menos importante, ficar ou não ficar. É que isso não pode ser meta do Brasil. Nós não estamos em condições de querer estabelecer essa meta, porque se a gente fizer isso, a mentira é ainda maior. Eu fui convidado uma vez, e apenas uma vez na minha vida, para participar de uma cerimônia oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Foi depois de uma Olimpíada em que o Brasil tinha acabado na frente da Grã-Bretanha. Se não me engano, não foi Los Angeles. Acho que foi Los Angeles. Talvez tenha sido Los Angeles. 94, talvez. Não me lembro. Acho que sim. E eu fui lá para participar da entrega de prêmio para quem tinha se destacado na Olimpíada. E quando eu fui fazer a entrega do que me cabia entregar, eu olhei para as pessoas e disse: escuta, apenas uma coisa eu queria pontuar. Ninguém aqui tem dúvida que se pratica muito mais esporte na Grã-Bretanha do que no Brasil, né? Ninguém aqui tem dúvida de que na próxima Olimpíada a Grã-Bretanha vai corrigir eventuais equívocos que cometeu e vai voltar ao seu 6º, 7º lugar como seu. O Brasil acho que tinha acabado em 15º, a Grã-Bretanha ficou em 16º. E foi um mal-estar, porque era daquelas verdades que não devem ser ditas em momentos de festa. Era o estraga-prazer, né? O clique chegou chato para lembrar que, olha, isso aqui é falso. Isso aqui não é fruto de nenhum esforço do país, isso aqui não é fruto de uma política, isso aqui é porque deu uma circunstância que nos levou a isso, mas isso não tem base, isso não se autossustenta. E infelizmente não há razão para a gente imaginar que vai ser diferente agora. As mesmas... Eu falei do relatório do Tribunal de Contas da União. O relatório do Tribunal de Contas da União terminava, na verdade, com motivo suficiente para indiciar umas 10 pessoas da Organização dos Jogos Pan-Americanos e do Comitê Olímpico Brasileiro. Mas com o velho espírito do jeitinho nacional, dizia o seguinte:
que houve falhas graves, mas que poderiam ser atribuídas à inexperiência dos brasileiros em promover um evento como os Jogos Pan-Americanos. Esperava-se, portanto, a lição tenha sido aprendida. Quase sem tirar em impor, as mesmas pessoas que organizaram, entre aspas, os Jogos Pan-Americanos, estão organizando, entre aspas, as Olimpíadas. E dia desses, o Sr. Carlos Bussmann, na revista Veja, disse que não houve legados para o Pan-Americano, porque a ODEPA, a Organização Desportiva Pan-Americana, não exige legados. E o COI exige. Mas o senhor falou que ia ter a disposição da Baía da Guanabara, da Lagoa, do Rio Feio, do metrô. Não, mas eu falei por minha conta. Não fosse uma exigência. Ele não deu. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo conversação para fazer o campo de golfe. O Rio de Janeiro tem um clube de golfe, Itanhangá Golf Clube, que é octogenário. Para que o Itanhangá Golf Clube recebesse os Jogos Olímpicos, precisava construir mais um buraco. Não me perguntem por quê. O campo tem 18 buracos, tinha que ter 19. Eliminaram a possibilidade do Itanhangá. Fizeram uma parceria público-privada numa região de reserva de manancial, cujo gabarito era de prédios de no máximo 6 andares, e passaram a ampliar esse gabarito para prédios de 32 andares, e em vez dos 6 edifícios que estavam previstos, vão ser feitos 32, com um campo de golfe, num terreno grilado, que um grileiro famoso do Rio de Janeiro quer legalizar. E esse cara, junto com uma grande empreiteira do Rio, cujo dono seria parceiro do nosso presidente Bussmann, fará a incorporação. É a parceria público-privada para que tenhamos golfe no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. E assim por diante. Cada caso que você pegue, com raríssimas exceções, tem um gasto. Eu falei de Cuiabá, eu falei de Natal, eu falei de Manaus, eu falei de Brasília, e eu sei, principalmente quando isso chega nessas cidades, o nego diz: tem o preconceito do Sul Maravilha. O Sul Maravilha quer tudo para eles. O Sul Maravilha só nos critica. Eu quero falar de São Paulo. A Copa do Mundo de 2014 está cometendo o absurdo, o verdadeiro soco na cara da cidadania paulista de rejeitar um estádio como o do Morumbi, alegando que esse estádio não tem condições de receber uma Copa do Mundo. E foi fazer um estádio novo, com todas as benesses que um estádio novo pode acarretar para quem é responsável pela obra. Há 50 anos o Morumbi serve ao futebol mundial. Se alguém me perguntar aqui, mas o Morumbi, você diria que é o estádio ideal? Não, não é o estádio ideal. É o estádio de 50 anos. Mas nós vivemos num país que não tem que estar preocupado por um evento de um mês, em que cada estádio vai receber no máximo 6 jogos, em termos dos estádios ideais. Nós temos que estar preocupados em termos dos hospitais ideais, as escolas ideais, as estradas ideais, os meios de transporte coletivo ideais. Não os estádios. Temos que ter estádios seguros, razoavelmente confortáveis, mas que tenham a nossa cara, não a cara da Alemanha. A Alemanha pode fazer aquela maravilha que é o Allianz Stadium.
A Inglaterra pode fazer a reforma de Wembley. Nós não. Nós não. Porque nós somos o Brasil na América Latina, ainda com uma porção de carências. E não temos que nos envergonhar disso. E vamos chamar o mundo, e vamos receber o mundo, e vocês não tenham dúvida. Vai ser uma... Aí sim, a única coisa que a raio da propaganda que me irrita tanto tem razão. Vai ser uma festa, mas vai ser uma festa porque o povo brasileiro é festeiro. Não vai ser uma festa acrítica, como eles querem, os que bolaram essa propaganda nefanda. Ainda para vender cerveja, que não é exatamente a melhor coisa para você associar com o esporte, me parece. Me parece. Mas nós vamos vender bebida alcoólica no estádio, embora a lei brasileira proíba. Porque a patrocinadora da FIFA vende cerveja. Uma cerveja ruim, diga-se de passagem. Ruim. Quem gosta de cerveja sabe. Essa Budweiser é xixi de caveira. O Morumbi não vai ser... Eu quero lembrar, o Morumbi já recebeu N jogos da seleção brasileira de futebol, inclusive em eliminatórias para a Copa do Mundo, ou seja, já foi estádio de Copa do Mundo. O Morumbi recebeu decisões da Copa Libertadores da América, as que o São Paulo participou, a que o Palmeiras participou no Brasil, a que o Santos participou do Corinthians, não, porque você não ligava para esse torneio até ano passado, quando resolveu ligar e até ganhou, mas no Pacaembu. A justificativa para que não seja no Morumbi a Copa do Mundo não resiste a 5 minutos de prosa. A 5 minutos. E ele foi alijado para se fazer um estádio novo. Então o absurdo não está apenas de Cuiabá, em Brasília, em Manaus, em Natal, não. Está em São Paulo, onde vai ser feita a abertura da Copa do Mundo. Tem um livrinho de uma dupla inglesa, de um ponto de vista estritamente capitalista. Ele é o colunista esportivo do Financial Times, o jornalista, e tem um economista de sobrenome polonês, que agora me foge, que é especialista em economia do esporte, chamado Soccernomics. Tem no Brasil, tem tradução. Esses dois mostram algumas coisas. Primeiro, nenhum desses mega eventos, nenhum, dá lucro. Lucro. O que você gastou é menor do que o que entrou. Nenhum desses mega eventos traz tantos turistas quanto se diz que trarão. Acabamos de ver isso em Londres, aliás. A hotelaria, os restaurantes estavam todos furos da vida, porque o tradicional turista que vai para Londres em junho, julho, deixou de ir também esse bando de mochileiro ver esporte. E os mochileiros que vão ver esporte não ficam em hotel 5 estrelas, nem para um restaurante chique. Comem em fast food e dormem em albergue. Né? Então perderam dinheiro a indústria do turismo. Então eles dizem o seguinte, que na verdade, quando você quer organizar um grande evento desse, um verdadeiro estadista, e eles fazem um raciocínio interessante, eles fazem uma pergunta: é missão de um estadista fazer seu povo feliz, que seja por um mês, chamar seu povo para uma festa? Eles respondem: eu acho que é. E eu vou dizer: eu também acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que o presidente da República pode perfeitamente chegar e dizer: o que é? Temos chance de fazer aqui uma Copa do Mundo? Temos. O brasileiro vai adorar, não vai? Quanto custa um lugar desse? Custa 80 milhões de reais. Tá. Temos esse dinheiro? Com sacrifício temos. Eu vou para a televisão, povo do Brasil, quero ouvir sua opinião. Temos a oportunidade de receber uma Copa do Mundo aqui no ano tal. Vai custar tanto. Dá para fazer. Vocês querem? Vocês vão ver. A Holanda não quis, recentemente. A Holanda não quis. Quando viu o caderno de encargos da FIFA. Porque também tem uma coisa: a FIFA não pede para ninguém se candidatar. Os países vão lá e se candidatam.
e se submetem a todas as exigências que para alguns até ferem a soberania nacional. Eu não diria que chega a tanto, mas os holandeses disseram, não, a piscina não interessa. O que é combinado não é caro nem barato, é combinado. Então dizem eles, essa devia ser a postura de um estadista. Convida seu povo para discutir essa questão. O povo quer, vamos fazer. Aí dizem eles, o que é uma Copa do Mundo? É a oportunidade que você tem de fazer um anúncio de um mês do seu país, que é uma Olimpíada. É a oportunidade que você tem de fazer um anúncio durante 2 semanas do seu país. Que risco você corre? Fazer um mau anúncio. Barcelona fez um belíssimo anúncio da Espanha redemocratizada, da Espanha moderna, da Espanha pós-Franco. Atenas fez um péssimo anúncio e é partamente responsável pelo tamanho da crise que a Grécia vive. Então a questão é muito por aí. É muito por aí. E essas questões nós não estamos sabendo responder aqui. Nós estamos empurrando com a barriga e nós estamos fazendo tábula rasa para as questões mais angustiantes que nós deveríamos saber responder. Por que um país tão grande pratica tão pouco esporte? Por que um país que tem região amazônica não é capaz de prospectar bons remadores? Não se para para pensar sobre isso. Por que um país que tem tantas áreas livres não as ocupa com práticas esportivas no fim de semana? O que é feito nos estacionamentos dos bancos nos fins de semana? Quantas escolas abrem no Brasil no domingo para que a comunidade possa frequentar suas quadras, seus campos? As que têm, a gente sabe, da carência de quadras esportivas pelo país afora. E nós não precisamos fazer equipamentos luxuosos. Cuba ensina isso de cima a baixo. E por que até hoje não se dá respostas a isso? Porque alguém ganha não dando essas respostas. Eu sempre dou esse exemplo para aqueles que se lembram do Brasil da inflação. Era uma coisa maluca para quem não entendesse como é que se dava o processo inflacionário. Mas ninguém elogia a inflação. Todo mundo critica a inflação. Por que não acaba? A situação do nosso esporte ou do nosso futebol não é muito diferente. Se você reunir aqui uma mesa com atleta, com técnico, com cartola, com nutricionista, com preparador físico, com fisioterapeuta, então, todos dirão o calendário está errado, todos farão as mesmas críticas. Mas por que não acaba? Se todo mundo está de acordo. Porque quando acabou a inflação, a gente logo descobriu quem é que ganhava. Né? Precisou vir o Proera para salvar o sistema financeiro brasileiro, que começou uma quebradeira de banco sem fim. Lembra? Tal do overnight, dos papéis, do que girava, né? Sem produzir. Tinha gente ganhando, e muito com a inflação. Não tenho dúvida. Tem muita gente ganhando, e muito com essa situação absolutamente escabrosa que a gente vive no nosso esporte, com todo o potencial que o Brasil tem para viver uma situação diferente. Eu acho que eu já falei muito mais do que eu devia, que vocês merecem. Estou inteiramente aberto para qualquer pergunta, lembrando sempre que não há perguntas indecorosas, apenas respostas. Obrigado.